Você acabou de ver com o Marco o que são os ativos alternativos lá fora, o que a gente está chamando de ativos alternativos aqui no Brasil. Mas agora a gente vai entrar um pouco mais nas características deles. As duas mais marcantes para mim e para o Marco é alto retorno e não correlação. O alto retorno você só vai conseguir ver de uma forma comparada. Por isso que aqui a gente tem alguns exemplos de ativos tradicionais que a gente pegou num aplicativo que consegue filtrar essas oportunidades do mercado em uma série de corretoras. Mas você deve estar pensando, putz, esse é um curso do cara de ativos alternativos. Óbvio que ele vai pegar as piores oportunidades do mercado tradicional para comparar com as melhores dos ativos alternativos e falar, olha que mágico, os ativos alternativos são fantásticos. E não, aqui a gente está filtrando por melhor retorno dentro dessa ferramenta. Então o que você está vendo aqui são as melhores oportunidades do mercado tradicional do dia que eu fiz a pesquisa. Então a gente está comparando maçã com maçã aí. O primeiro que você está vendo aí é o Tesouro Direto, que tem um prazo de vencimento em 2023. O segundo é uma LCA, que basicamente você está dando dinheiro para o banco emprestar para alguma coisa de agronegócio. Por isso que é o A ali no final. E o LCI, que a gente vai ver daqui a pouco, é I de imobiliário. É a mesma lógica, só que em setores diferentes. E se você for ver, é IPCA mais 2,15%. De fato, tem o IPCA aí, que é um fator que acaba te protegendo contra a inflação. Se você tem algum indexador ligado à inflação de alguma forma, o seu patrimônio real se encontra um pouco protegido. Mas aqui, ele está protegendo o seu patrimônio real e te dando 2,15% de retorno. Aqui é a LCI, que a gente estava comentando também agora há pouco, que é IPCA mais 3,4%, vencimento 1.800 dias. A gente tem um CRI, que é uma lógica parecida também, e um outro produto financeiro, que o investimento mínimo é R$ 9.000 e o retorno é 105% do CDI. Esse daqui é legal porque ele usa a CDI, que é uma medida que a gente consegue comparar muito facilmente com os ativos alternativos. Você já vai ver mais ou menos qual que é o range de CDI de um ativo alternativo. E esse último aqui é uma debenture, que basicamente você está emprestando dinheiro para uma companhia. Ao invés dela, por exemplo, abrir capital numa bolsa de valores, ela pode achar outras formas de financiamento. Pode ser um empréstimo bancário, pode ser uma debenture também, que ela acessa o mercado de capitais e capta um dinheiro a uma certa taxa. Aqui, ela está oferecendo IPCA mais 3,4%, com um prazo de vencimento de 4.858 dias. Eu não sei nem botar em anos quanto que é isso. E é claro que com essa comparação, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem alguns aqui que tem fundo garantidor de crédito. Alguns ativos alternativos não têm, por exemplo. Alguns têm isenção de imposto de renda, outros não têm. Então é uma análise um pouco mais sutil do que essa que a gente está fazendo. Mas se você for pegar retorno por retorno, lembra daquele 105% do CDI, que é uma das melhores oportunidades de renda fixa que tem? Quando a gente está falando de um precatório, a gente está falando de 300 a 400% do CDI. Então a gente está falando de um ativo que é de 3 a 4 vezes melhor do que o melhor de ativos tradicionais. Então é uma loucura, por isso que a gente está muito apaixonado de fato por esse setor. E por que o retorno é dessa forma? Tem várias hipóteses, uma das que a gente mais gosta é porque ainda é um mercado desconhecido, ainda é um mercado relativamente difícil de navegar por ele. Então você geralmente, até então, você tem um monte de empresas especializadas que vão lá, começam a estudar o ativo, às vezes lê 3.000 páginas de processo judicial mesmo para entender quais são as condições do ativo e só então você chega a uma conclusão. Era assim até 10 anos atrás. Agora, com as plataformas que usam tecnologia nesse processo, elas estão de fato conseguindo democratizar o acesso a essa inteligência, a esse tipo de estudo sobre o ativo e, como consequência, você consegue disponibilizar o ativo para pessoas com um ticket médio muito mais baixo do que o das instituições que compravam antes esse tipo de ativo. Agora que você já viu que um ativo alternativo pode ser até 3, 4, 5 vezes melhor do que o melhor ativo de mercado tradicional, a gente vai analisar um pouco da outra característica, que é a não correlação, tanto com ativos tradicionais quanto entre os próprios ativos alternativos. E você pode imaginar o que é a não correlação com um exemplo bem básico mesmo, a gente está simplificando um pouco, mas acho que serve o propósito. É basicamente guarda-chuva e protetor solar. Por quê? Se a demanda por guarda-chuva está subindo muito, você pode supor que você está num período chuvoso, que tem nuvem fechando, que não tem sol. Então, de fato, a demanda por protetor solar vai descendo. O de guarda-chuva vai subindo porque está chovendo e o de guarda-sol vai descendo. Só que o inverso também pode ser verdadeiro. Então imagina um dia super de sol. Não tem ninguém na rua procurando guarda-chuva, mas todo mundo na rua está procurando protetor solar. Então vai fazendo essa curva que a gente está vendo aqui no gráfico. E por que isso é importante? Porque quanto mais descorrelacionado o seu portfólio está, menor é sua chance de uma perda grande. E por que isso é importante? Porque, como diz o oráculo de Omaha, o Warren Buffett, a primeira regra de investimento é não perder dinheiro. E a segunda regra é lembrar da primeira regra. Por quê?
Olha o impacto disso, uma perda de 10%, você precisa de um retorno necessário para recuperar de 11%. Até aí, beleza. Agora vai para o extremo. Finge que você perdeu 95% porque você estava completamente comprado em bolsa e uma pandemia global atingiu o seu portfólio e derrubou os mercados. O quanto que você precisa para recuperar esse seu patrimônio? Você precisa de uma recuperação de 1.900%. Não é muito fácil.